As pessoas às vezes mandavam, né, eu seguir por um único caminho, mas eu acho que teria que haver uma escolha entre a oralidade ou a língua de sinais, de forma natural, um caminho em que a pessoa pudesse escolher ou um lado ou o outro, seja Libras ou oralidade. Todos os profissionais que nos viram neste primeiro momento nos encaminharam para o implante coclear, né? Assim, não foi falado sobre Libras. O encaminhamento foi o implante coclear. A seguir, a gente recebeu a notícia do nervo e aí, antes de contato com qualquer outro profissional, a gente, enquanto pais e enquanto médicos, que somos os dois, a gente se debruçou para estudar um pouco. Estudar o assunto, fazer revisão da literatura, entender as opções que a gente tinha. E nesse nosso caminhar, a gente se deparou com as dificuldades que ele teria do ponto de vista cirúrgico para a correção do problema, visto que ele não tinha os nervos, e com a possibilidade de introdução em Libras como um meio, um caminho para ele se comunicar e ter sua vida normal. Então foi um pouco iniciativa nossa essa conquista, assim, esse entendimento. E aí, desde então, a gente buscou alguém que soubesse Libras e que tivesse habilidade com criança, porque ele tinha 7, 8 meses de idade. Então, não é simples assim a gente encontrar profissionais dispostos a ensinar uma criança desse tamanho, não é uma coisa que a gente tem com muita facilidade, a gente não encontrou com tanta facilidade naquele primeiro momento. A gente conheceu essa fonoaudióloga que topou com a gente ensinar uma criança pequena, e a gente começou as aulas dele em Libras. E aí esse foi o momento que, para mim, pessoalmente, enquanto mãe, foi o momento que, por um lado, amplificou o desespero por ter que me colocar diante de uma nova língua e que eu ia ter que dar conta de aprender com fluência, porque eu tenho um filho que vai depender disso. E no mesmo instante, a certeza de que aquele era o caminho para que ele conseguisse se comunicar e ter uma vida normal. Então, assim, o aprendizado de Libras, para mim, abriu assim uma outra porta. A aquisição da língua de sinais é bastante importante para a criança surda, porque a língua de sinais é a língua natural do surdo. Ou seja, é a única língua que a pessoa surda vai conseguir adquirir naturalmente no contato com outras pessoas surdas que também utilizam essa língua, sem precisar ser ensinada. E dessa forma, é a língua que vai dar a base para todo o desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança surda, permitindo então que ela possa vir a adquirir uma outra língua. Entender isso para a família é muito importante, porque como a maioria das crianças surdas nascem em famílias ouvintes, as famílias geralmente não têm muito conhecimento sobre a surdez, geralmente passam por um momento de sofrimento, de medo, angústia, então elas precisam ser esclarecidas nesse momento. E é aí que entram os profissionais de saúde, que são quem tem esse primeiro contato com as famílias devido ao diagnóstico. Então, eles devem estar preparados para fazer esses esclarecimentos, para fazer esse acolhimento para a família. Então, o profissional ele precisa explicar à família sobre a surdez, sobre as diferentes formas de intervenção para a surdez, sobre a importância da língua de sinais, para que a família possa se sentir mais acolhida e poder tomar as decisões que vão permitir o desenvolvimento do seu filho. A gente sabe que 95% de crianças surdas nascem em famílias de ouvintes e que esse ambiente linguístico não é propício para a aquisição de uma língua de sinais, já que a maioria dos pais dessas crianças não sabem Libras. Então, a maioria das vezes as crianças vão aprender língua de sinais no meio escolar. Hoje a gente já tem 1 ano e alguns meses de diagnóstico. Todo esse período ele veio aprendendo Libras e ele vem dominando as coisas que vão sendo ensinadas para ele. Então, assim, hoje ele é uma criança que tem uma capacidade de comunicação equivalente a uma criança da mesma idade, ouvinte, né? Ele tem um domínio de vocabulário de mais de 80 sinais que ele dá conta espontaneamente. Então ele consegue falar sobre as cores, sobre os animais, sobre as comidas, sobre as necessidades do dia a dia, de banho, xixi, enfim. Então assim, hoje eu entendo que neste momento ele tem um desenvolvimento cognitivo equivalente
a uma outra criança da mesma idade que tenha tido os mesmos estímulos que ele, né? Assim, a mesma condição de acesso a estímulo. Esse profissional é importante para o Estado, porque nós não temos, nem só no âmbito nacional, mas no âmbito, né, do nosso estado, da nossa cidade, Salvador, pessoas pedagogas, né, que trabalhem com a educação infantil e que sejam fluentes em Libras com esse curso. E ele vai refletir principalmente na luta que a comunidade surda tem pelas escolas bilíngues, né? Já que esse sujeito é um sujeito bicultural e bilíngue, esses profissionais que vão trabalhar com a educação infantil é fundamental para que essas crianças surdas costumam e tenham acesso a uma língua de uma base forte para que eles possam ter acesso à informação e à comunicação.